Boa tarde, ouvintes. Aqui estamos mais uma vez para responder a nossa série de perguntas e eu quero agradecer imensamente a todos os ouvintes e pacientes que têm mandado pergunta. Hoje eu estou cheio de perguntas aqui, não sei se vai dar tempo de responder a todas, mas vou tentar responder ao máximo e depois nós vamos respondendo durante o futuro vindouro. Primeira pergunta. Olá, Dr. Gabor. Meu nome é Emídio, sou do bairro Aclimação, capital São Paulo. Treinava corrida 4 vezes por semana até lesionar o quadril em dezembro do ano passado. Fiz uma ressonância e o resultado foi inflamação no tendão que liga o osso ao músculo no quadril esquerdo. Estou parado desde então, dezembro passado. Será que com a acupuntura consigo tratar e voltar a correr? Obrigado. Então é o seguinte, Emídio. Essas tendinites, elas são de uma profundidade maior. Porque no momento em que agride lá dentro, lá na profundidade, que é o tendão do glúteo, quer seja o piriforme, quer seja qualquer um deles, eles são muito profundos. Então o tratamento com a acupuntura vai melhorar sim, respondendo a sua pergunta. Será que a acupuntura consigo tratar e voltar a correr? Sim, vai melhorar. Vai voltar a correr? Sim, vai voltar a correr. Mas exige uma rigidez no sentido do tratamento. Em primeiro lugar, quando você corre, você tem microtraumas por impacto. Então, o que acontece? Você vai correndo e vai causando esses microtraumas. Isso, ao longo do tempo, vai se formando um grande trauma. Na realidade, vai tendo extravasamento sanguíneo de pequenos vasos, vai inflamando o tendão e o tendão fica inflamado. Como ele é profundo, ele é difícil para a gente conseguir atingi-lo e alcançar o efeito do tratamento. Então, leva muito tempo. Às vezes, alguns pacientes podem melhorar em 30, 40 aplicações, mas outros podem exigir 100 a 120 aplicações. Nós não temos base de como e quanto tempo vai levar. Mas, uma coisa eu posso falar, ele vai melhorar. Agora, importante e fundamental é o repouso de corrida neste período de tratamento. Ou seja, você deve evitar traumas físicos. Quer caminhar, caminha, tal, mas não traumatiza, não força, não pula, não corre, não tenha trancos ali no local. Isso, com o tempo, ele vai ser tratado, porque a tendinite é uma inflamação do tendão. E tendão, nervo e ligamento está associado ao fígado. Então, também nós vamos tratar do fígado, porque é o fígado o responsável pelas tendinites. Ao mesmo tempo, a articulação do quadril, quem é o que controla? É o fígado. Então nós temos 2 vezes o fígado envolvido, tanto quanto governador, tanto quanto prefeito no local. Entendeu? Então nós temos que trabalhar esse fígado também. E aos poucos, Emídio, tenha paciência, porque o seu tratamento vai dar certo. Mas demora um pouco, mas vai dar certo, tá bom? Fica tranquilo. Maria Fernanda Leal Juste. A partir de que idade criança pode fazer acupuntura? Então vamos lá. Acupuntura em criança é uma coisa que pode ser realizada a partir do momento que nasceu. Só que nós fazemos acupuntura em criança quando a doença é muito profunda. Ou seja, uma doença neurológica, algo que a criança nasceu com déficit motor ou com déficit qualquer de aprendizado, de alguma coisa mais profunda. Nós não fazemos acupuntura na criança só para equilíbrio energético. Por quê? Em primeiro lugar, porque os meridianos são os trajetos dos canais de energia. Eles não se formaram ainda totalmente. Eles acabam a formação deles ao redor dos 5 a 7 anos de idade. Então,
não tem sentido você ficar fazendo acupuntura na criança. O que nós fazemos na criança é que os pontos iniciais do meridiano, eles já estão presentes. Mas não toda a rede de meridianos, mas os pontos iniciais estão presentes. Esses pontos iniciais, em chinês, chama-se pontos Qing. Então, o que nós fazemos em criança? A estimulação dos pontos Qing. Só que como eles são nas terminações dos dedos das mãos e dos dedos dos pés, eles são muito doloridos. Então a gente evita de fazer na criança. Antigamente a gente fazia mais vezes, mas agora a gente está evitando porque a criança sofre um pouco. Então é muito traumatizante para a criança. Então eu não indico acupuntura para a criança. Agora, a partir dos 7, 8 anos, quando a criança já tem um entendimento do que é agulha, do que é picada, uma coisa muito importante a dizer para a criança não é aquela história de falar, a agulhinha da acupuntura é muito fina, não dói. Mentira, gente, mentira. Porque para a criança, na cabecinha dela, o não dói significa igual a estar anestesiado. Então, o que você faz? Na realidade, você explica para a criança que ela vai sentir uma picadinha, como se fosse uma picadinha de uma formiguinha, mas que ela vai sentir a agulha. E aí a criança aceita. E uma das maiores indicações que eu tenho sempre em criança, existem duas grandes indicações em criança. Uma é asma brônquica. Gente, vocês não têm noção do tanto de criança asmática e o quanto elas melhoram. Mas para isso, você tem que ter muita habilidade, convencer a criança, conversar com ela, para que ela não tenha nenhum trauma. Mas a segunda grande indicação, e esta é a que a criança pede, é chamado de enurese noturna. Ou seja, é aquela criança que faz xixi na cama à noite quando está dormindo. Olha, gente, é impressionante, porque o que acontece? A criança chega a uma idade, ela começa a querer se socializar. Ela quer ir dormir na casa do amiguinho. Aí a mãe fala para ela, não, você não pode dormir na casa do amiguinho, você faz xixi na cama. E a criança fica desejosa de deixar de ter esse sintoma de fazer xixi na cama. E aí que entra a acupuntura. Vocês acreditem, gente, em 10 a 15 aplicações você consegue eliminar a enurese noturna numa criança. Isso é muito legal. A criança fica extremamente feliz com você, com os pais e consigo própria. Agora, a grande dica que eu dou para os acupunturistas, não tente pôr 10 agulhas de uma vez numa criança. Capte a confiança dela. Coloque uma agulha um dia, 2 no outro, 3 no outro e assim por diante. E cada vez que for colocando, faça um sistema de recompensa, aquelas coisas que a criança sempre pede para o pai e para a mãe, ela dá mediante que ela faça o tratamento. Mas normalmente a criança, quando tem enurese noturna, quando ela quer dormir na casa do amiguinho, olha, não tem jeito, ela quer mesmo fazer acupuntura, porque ela quer se libertar daquele sintoma indesejável. Então, a enurese noturna, na minha opinião, é uma das maiores indicações para tratamento de criança. Claro que existem crianças, às vezes, que têm problemas que aspiram e entram em coma, então nós podemos fazer acupuntura nessas crianças em qualquer época. Aí sim nós podemos fazer o ponto Qing, mesmo porque ela está em coma, e você consegue ajudar a sair desse coma. Mas só nesses casos profundos, de doenças profundas neurológicas, é que eu uso acupuntura. A menos que a criança esteja cordata e sensível a fazer e que ela quer se livrar de algum sintoma, quer seja asma, quer seja enurese noturna. Então não tem uma idade, Fernanda. Na realidade, eu procuro fazer após os 7 anos de idade.
tá? Mas não é uma coisa que está nos livros, não é nada que está escrito, que seja um dogma, nada, tá? Meu nome é Camila Fernandes, sou de Itaquera. Tenho 2 perguntas. Primeira, há 3 anos atrás tive tuberculose. Fiz todo o tratamento rigorosamente. Mas depois disso, qualquer gripe que tenho se transforma em uma pneumonia. A acupuntura ajuda nesses casos? Vamos lá, Camila. Primeiro essa sua pergunta. A acupuntura ajuda sim. Por quê? O que é tuberculose? A tuberculose é uma doença bacteriana, né, do bacilo de Koch, e que causa cavernas no pulmão, causa produção de secreção, causa uma fraqueza muito grande, emagrecimento. E a tuberculose, normalmente, é uma doença que ela atinge o indivíduo debilitado. Existe algum motivo pelo qual essa pessoa ficou debilitada. Então, a primeira coisa, estudar intensamente todo o quadro clínico, o porquê que essa pessoa teve a tuberculose. Por que ela ficou tão debilitada? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que você fala aqui, depois disso, qualquer gripe que tem, o que se transforma numa pneumonia. Ora, aonde está localizada a pneumonia? No pulmão. Aonde está localizada essa tuberculose que você teve? No pulmão. O que acontece? O pulmão, pulmão, seu órgão pulmão, está energeticamente afetado. Ele deve estar fraco energeticamente. Por isso que qualquer coisa que agrida poderá atacar o seu pulmão. E o pulmão, se você for nas minhas aulas lá para trás de pulmão, você vai ver que o pulmão é o órgão que está ligado à víscera intestino grosso. A camada é a pele. E a via dos sentidos é o nariz, é o olfato. Então veja, quando você fala, tive tuberculose, estou tendo gripe, pneumonia, na realidade, isto aqui vai evoluir dentro de 4 parâmetros. Ela vai estar atingindo pulmão, ou intestino, ou pele, ou nariz. Então, por exemplo, quando você não está com a tuberculose, você pode ter rinite, por exemplo. Ah, não estou nem com rinite nem tuberculose. Você pode ter uma colite, que é o intestino. Ah, não estou nem com os 3. Então, você pode ter uma urticária, por exemplo, na pele. Então, nós temos que descobrir em que fases que está essa sua doença. Por isso é importante uma anamnese. Por isso é importante sentar e falar, porque só aqui falar, tive tuberculose, não sei, deve ser alguma coisa de baixa imunidade. Mas eu não sei o que está dando essa baixa imunidade. Por isso nós temos que fazer uma anamnese cuidadosa. O pulmão seu fraco, nós vamos ter que tonificar. E o ideal seria, sabe o quê? Você ter uma erupção cutânea, qualquer dermatite, alguma coisa que apareça, e aí vai tudo embora. É como se exonerasse, como se jogasse para fora, através da pele, todo aquele problema do pulmão. Tá claro? Mas isso é uma questão de uma aula só sobre isso, então não dá para a gente ficar. O importante é o seguinte, teve tuberculose, está com a imunidade alterada. Fiz o tratamento, está com pneumonia, está com o pulmão fraco. Então nós temos que sentar e conversar e ver toda a anamnese, ver todo o quadro que está em volta, tá? Outra pergunta. Acabei de fazer uma cirurgia de quadril e vou começar a fazer fisioterapia. Será que a acupuntura ajudaria na recuperação? Com toda certeza. Agora, primeiro, nós precisamos saber o que foi essa cirurgia de quadril. Não dá para saber. Tá? Só assim você está me falando, eu não sei se foi prótese, eu não sei se foi fratura, eu não sei se foi, sei lá, algum tumor no osso, não sei. Então, a acupuntura com certeza vai ajudar na recuperação da fisioterapia, porque vai limpar, inclusive, a região. Mas eu preciso saber exatamente o histórico, o que está acontecendo, tá? Você me desculpe, mas eu não sei responder a uma pergunta que não está completa, tá? Outra pergunta. Alexandre do Alto da Lapa. A acupuntura trata candidíase?
se equilibra e se trata a doença? Bom, eu vou responder uma coisa muito interessante, porque a candidíase é exatamente o que aconteceu com a tuberculose. Candidíase dá em pessoa enfraquecida, com a imunidade baixa por algum motivo. Então nós precisamos saber primeiro qual é o motivo dessa sua candidíase. Então, por exemplo, diabetes é uma coisa que enfraquece e que pode baixar a imunidade, pode dar candidíase. É muito comum que diabéticos tenham candidíase, tá? Que pode ser na boca, pode ser na vagina, pode ser no esôfago, pode ser em qualquer lugar. E a pergunta se equilibra e se trata a doença? Não, nós não temos como tratar a candidíase com a acupuntura. Nós tratamos a imunidade da pessoa. Mas a candidíase você vai ter que tomar aqueles antifúngicos que existem por aí que os médicos vão te receitar. Não tem como tratar candidíase por acupuntura. A acupuntura não trata de bactéria, não trata de vírus, não trata de nada. Ela trata, sim, de melhorar a imunidade, melhorar a resposta do organismo, melhorar, tonificar os órgãos, etc. Tá claro? Sou Haroldo do Embu e sofro de crise de epilepsia. Quero saber se a acupuntura trata essa doença. A acupuntura melhora muito os quadros de epilepsia. Ele não cura epilepsia. Ele não trata epilepsia. Mas só para você ter uma ideia, Haroldo, nós tivemos uma paciente que ela chegou a ter 17 crises diárias de convulsão, de epilepsia. E ela, passados uns 25 anos de tratamento, inclusive, ela está tendo uma a cada 8 meses, ou uma por ano. É uma coisa assim bem espaçada. Então você consegue um controle dessas crises epiléticas. E é claro, importante, tem que tomar os medicamentos que o neurologista te receitou. Porque sem isso junto não tem jeito. A acupuntura facilita porque modula o cérebro, inclusive, modula o que vai levar à crise, mas ela não trata a epilepsia, tá? Que fique bem claro isso. Gabriela Souza, Santa Amaro. Fiz cirurgia na coluna 3 meses atrás e desde então minha perna direita está com dormência e formigamento. A acupuntura ajuda nesses casos? Bom, essa dormência e formigamento, é isso dentro da medicina, nós chamamos de parestesia, tá? Então, essas parestesias, precisa ver se ela é porque houve uma pequena lesão do nervo e ela pode persistir por muito tempo, pela vida até, ou se é uma parestesia porque já estava lesado o nervo antes da cirurgia. Então tem que saber se esse nervo lesionou antes ou se ele lesionou após, durante a cirurgia. E a acupuntura ajuda nesses casos? Sim, a acupuntura ajuda. Porque o que é a parestesia? A parestesia nada mais é do que uma dificuldade da circulação energética que ocorre na perna, tá? Ou no braço, ou em qualquer lugar. Mas no caso dela, é na perna direita. Então essa energia não está circulando adequadamente. Então nós podemos sim ajudar. Mas também não é garantido, porque precisa ver se não houve uma lesão nervosa. Se houve uma lesão do nervo, aí fica muito difícil, tá? Boa tarde, meu nome é Ana Maria, sou do Embu das Artes. Minha mãe tem 73 anos e tem herpes zoster nos olhos. Gostaria de saber se a acupuntura ajuda a tratar essa doença e se alivia as dores. Olha, gente, mais uma vez, por incrível que pareça, no mesmo dia perguntaram sobre candidíase, tuberculose e herpes. Essas 3 patologias são patologias por diminuição da imunidade do indivíduo. O indivíduo está, por algum motivo, essa pessoa, essa senhora,
ela está por algum motivo com baixa imunidade. Então a primeira coisa, além de tratar o herpes e a dor, a acupuntura ajuda muito e alivia bastante a dor. Inclusive, é uma das grandes indicações da acupuntura as dores de nevralgia pós-herpética, tá? Então é uma grande indicação. Mas tem que pesquisar a mamãe para saber o que aconteceu que ela teve esse herpes zoster. Então, em primeiro lugar, afastamento de doenças malignas. Então nós temos que fazer o exame completo para afastar qualquer tipo de tumor que esteja no organismo e que possa estar levando essa baixa imunidade, dando esse herpes, tá? Isso é fundamental, fundamental, porque a nevralgia pós-herpética pode ser o que nós chamamos de uma síndrome paraneoplásica, ou seja, é uma síndrome que acompanha a neoplasia. É uma síndrome que acompanha a doença tumoral maligna. Então, nós temos que afastar isso. Então, Ana Maria, passe com um clínico e que faça um belíssimo exame na mamãe. Agora, tratar a herpes em si, a acupuntura não trata, porque você também tem que usar o antiviral. Mas as dores desaparecem completamente, tá? Então, e para vocês terem uma ideia de como é importante, porque a nevralgia pós-herpética, existem pacientes que têm dores por mais de 30 anos. Elas carregam essa dor com elas para o resto da vida. Mas tal qual eu expliquei na tuberculose, tal qual eu expliquei na candidíase, tal qual eu estou explicando aqui no herpes, elas são patologias secundárias a alguma baixa de imunidade. Então, não deixe de fazer um exame clínico completo, porque este exame poderá dar a pista da causa desse herpes. Às vezes pode ser um tumor. Nós tivemos pacientes, um paciente até bem conhecido, mas eu não posso citar por questões éticas o nome, mas ele teve um herpes zoster na face, e eu insistia na tecla de pesquisar alguma coisa, pesquisamos, ninguém achou nada, e um ano depois ele tinha um tumor na próstata. Então, ou seja, o herpes já era a manifestação da baixa de imunidade por esse tumor que aconteceu, tá? Então, muito importante nisso. Preste bastante atenção, Ana Maria. Leve a mamãe para o exame clínico geral. Pesquisar, virar ela de ponta cabeça, um check-up total, para saber a causa desse herpes. Quanto ao herpes em si, é fácil tratar, você vai tratar com os medicamentos, existem vários antivirais e que os Zovirax, os outros aí, que melhoram a ciclovir, que melhoram esse herpes. E as dores a gente tira com agulha. Isso com certeza a gente consegue. Mas tem que saber exatamente a causa para que não venha a ter alguma surpresa mais para frente, tá bom? Então era isso que nós tínhamos que falar. Faltaram 2 perguntas, mas eu vou responder no outro, porque estamos no fim, em cima do horário. Mas o importante é que hoje foi muito legal, porque nós tivemos 3 perguntas de baixa de imunidade. Isso é muito importante, o exame clínico, para fazer esse diagnóstico. Que fique essa mensagem para vocês. Um excelente final de domingo para todos vocês. E vamos em frente até a semana que vem, se Deus quiser, tá?